Amém, queridos? Amém? Queridos, hoje eu quero conversar um pouquinho com você e eu quero usar um pouquinho a vida de Paulo para nos ministrar um pouco. Paulo é considerado um dos maiores líderes do cristianismo, conhecido como o apóstolo dos gentios. O que é gentio? São os não-judeus. Então Paulo é considerado o apóstolo dos não-judeus. Ele é considerado... Quando ele conversa com Pedro, ele fala para Pedro: ó Pedro, você fica com o evangelho da circuncisão, os circuncidados eram os judeus, você fica com o evangelho da circuncisão, que eu fico com o evangelho da incircuncisão, daqueles que não eram judeus e se converteram. Então Paulo, ele é o apóstolo dos não-judeus, que somos eu e você. Ele viajou o mundo inteiro, queridos, conhecido da época, o mundo da época. Paulo viajou em 3 viagens proclamando o evangelho. Em 3 viagens missionárias, ele rodou todo o mundo conhecido da época. Fazendo o quê? Pregando o evangelho, implantando igrejas, manifestando o poder de Deus, falando do amor de Deus, falando do amor de Jesus. A sua conversão aconteceu ali no relato de Atos 9, quando ele estava indo perseguir a igreja, a caminho de Damasco. Ele estava indo a caminho de Damasco perseguir a igreja. O intento dele era prender os crentes. E ele estava indo, ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Ele cai no chão, ele vê uma luz, ele fica cego, ele não consegue enxergar nada. Deus começa a conversar com ele, começa a trabalhar na vida de Paulo, e ali ele tem uma experiência sobrenatural com Jesus a caminho de Damasco. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto à estrada de Ostia, que é fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado, queridos. Mas ele foi decapitado por quê? Porque ele era cidadão romano. Então, se você era cidadão romano, você poderia morrer decapitado. Se você fosse um cristão, na época, fosse preso e não fosse um cidadão romano, ou você ia ser atirado para os leões, ou você serviria de tocha. Eles iam colocar você na cidade de Roma, tacar fogo e usava-se de tocha. Mas como Paulo era um cidadão romano, ele teve o privilégio, entre aspas, de morrer decapitado. Foram lá e deixaram-lhe uma cabeça mais curta. Essa é o que a história a tradição cristã conta. Não sei você, querido, mas eu gosto muito de biografia. Eu gosto muito de biografia de pessoas. Eu gosto de ler livros de biografia, tanto é que essa história que eu contei para vocês do Faz de Novo, eu li em um livro, eu gosto muito disso. Eu gosto de ler filmes, eu gosto de assistir filmes que eles contam histórias reais de pessoas. Mas por quê? Porque eu gosto de tentar entender a mentalidade das pessoas, como essas pessoas pensavam, como elas viviam. Um livro que marcou muito a minha vida, que eu gostei muito de ler, foi a biografia autorizada de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman foi uma evangelista nos Estados Unidos. Muito bom o livro. Quando você pega as histórias dos heróis da fé, se você já leu algum livro sobre os heróis da fé, você vai lendo. Eu sou muito ministrado quando eu vejo isso, eu gosto muito. E um texto que pode resumir a biografia de Paulo é 2 Timóteo 4, do 6 ao 7. Abram comigo lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 6 ao 7. Todos acharam? A palavra de Deus fala assim: porque eu já estou sendo oferecido como por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mais uma vez, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu da prisão de Roma. Ele estava preso e ele estava próximo de ser martirizado. Por isso que ele fala ali que ele já está próximo para ser oferecido como sacrifício, como libação a Deus. Ele estava próximo do fim da sua carreira.
Essa carta foi escrita em meados de 66 depois de Cristo. Ela é escrita um pouco antes de ele se tornar um mártir. Havia uma grande perseguição sobre o cristianismo. Estava havendo uma grande perseguição contra o cristianismo em Roma. Paulo foi preso. Por ser cidadão romano, ele vai apelando, até chegar a instância mais alta da corte de Roma. Mas por que ele está fazendo isso? Para poder pregar o evangelho. E quando ele está no final da sua vida, o que ele fala? Ele fala de 3 aspectos da sua vida. 3 aspectos da sua vida. Ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. São 3 marcas da vida de Paulo, são 3 marcas que ele viveu. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o bom combate, que é o tema da minha mensagem. O bom combate. Queridos, quando eu e você nascemos de novo, nós entramos para dentro de uma guerra. Quando eu e você aceitamos a Jesus, queridos, nós entramos para dentro de uma guerra. Você crendo ou não, eu e você estamos em uma guerra. E nessa guerra, queridos, não existe figas. Não existe pique, sabe? Quando você brigava de pique-esconde ou pega-pega, que existia o pique, coloquei a mão no pique e ninguém me toca. Isso não existe no meio da batalha espiritual, queridos. Não adianta olhar para Satanás e seus demônios e falar: estou de figas, não quero mais brigar. Não adianta, queridos. Nós entramos para uma guerra. Amém? Todas as pessoas que aceitam Jesus, queridos, a Bíblia fala assim, que eles são tirados do império das trevas e Deus mesmo os transporta para o reino do Filho do seu amor. Então nós saímos do império das trevas, nós saímos do domínio de Satanás e seus demônios e somos levados ao reino do Filho do seu amor. Nós estamos no reino de Deus e nós lutamos contra o império das trevas. Amém? Nós lutamos contra o império das trevas. Eu e você, acreditando ou não, querido, nós estamos em um combate. Existe uma batalha espiritual em redor da nossa casa, em redor das nossas famílias, em redor da nossa igreja, em redor dos nossos negócios. Queridos, existe uma batalha, queridos, espiritual, queridos. Existe algo sempre tentando travar as nossas vidas. Existe algo sempre tentando nos prender. Existe uma batalha que sempre tenta nos levar para baixo. Amém? 1 Pedro 5,8, não precisa abrir, queridos, eu vou ler aqui, vocês prestam atenção. 1 Pedro 5,8 fala assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que Pedro estava falando? O diabo, vosso adversário. Então nessa luta, queridos, eu e você, nós temos um adversário. Nós temos um adversário. O diabo é o nosso adversário. Em João 10:10, Jesus vai falar que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Tudo que o diabo quer, queridos, é matar, roubar e destruir. E ele está em intenso combate contra as nossas vidas. Só que eu e você, queridos, nós fomos equipados. Nós estamos equipados para esse combate. Nós fomos empoderados. Lucas 10:19 fala assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em Cristo Jesus, queridos, eu e você fomos revestidos de autoridade. Em Jesus, queridos, eu e você fomos empoderados. A mesma autoridade que Jesus deu para os seus apóstolos, falando para eles que eles poderiam pisar em serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões, queridos, sempre vão apontar na Bíblia para ações demoníacas. Serpentes e escorpiões, e dano algum aconteceria sobre a mim e sobre a sua vida. Essa autoridade foi nos dada. Essa autoridade foi nos dada. Nós fomos equipados para essa guerra. Nós temos essa autoridade em Cristo Jesus. A mesma autoridade que Jesus deu aos seus discípulos, Ele deu a nós. Fomos capacitados para destruir as obras do diabo.
Queridos, só que um negócio é estar armado, outro negócio é usar as armas. Você pode ter todas as armas no meio de uma guerra, se você não usar ela, você vai se tornar alvo fácil. Você pode ter o melhor fuzil, as melhores armas, o melhor armamento, a maior autoridade. Você pode estar no meio de um campo de batalha. E quando eu falo campo de batalha, eu e você estamos no meio de um campo de batalha, queridos. Há ataques contra a nossa vida que nós precisamos contra-atacar. Existe uma guerra. Nós podemos estar equipados e não usar esse equipamento para nos defender. E não só nos defender, a Bíblia chama sempre para a gente avançar. A Bíblia nos relata que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Queridos, a porta, as portas ou as paredes, as muralhas, elas são o quê? São uma arma de defesa. Se as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja, por quê? Porque a igreja está arrombando essas portas. A igreja está indo para cima dessas portas, e a Bíblia nos garante que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Amém? Todas as vezes que nós avançamos, essas portas se abrem. Todas as vezes que nós nos posicionamos e entramos, essas portas se abrem. Todas as vezes, queridos, que você vai fazer a visita de uma pessoa que não conhece Jesus, você entra naquela casa, a autoridade está sobre a sua vida. E as portas do inferno, elas são arrebentadas naquele lugar. Por quê? Porque você foi revestido de autoridade. Vocês estão me entendendo? Amém? 2 Coríntios 13, do 3 ao 5, fala assim, abram comigo esse texto, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Se você tem costume de grifar a sua Bíblia, grife esse texto. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Eu vou ler na NVI aqui, na tradução NVI. Preste atenção. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentações e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Embora vivamos como pessoas normais, não usamos as armas para os combates diários. Embora eu e você, queridos, ele termina o texto ali em obediência a Cristo. Embora eu e você, queridos, vivamos como pessoas normais, nós não usamos das armas normais nessa batalha, das armas dos seres humanos, queridos. As nossas armas não são humanas, queridos. Nós não usamos no combate diário armas humanas. E isso nós precisamos deixar muito claro no nosso coração. Queridos, nós não usamos fofoca, nós não usamos engano, nós não usamos mentira, nós não usamos argumentações. Amém? Essas são armas humanas, queridos. Aquelas pessoas que não nasceram de novo, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, elas fazem o quê? Elas fazem de tudo para alcançar os seus objetivos. E elas podem usar o engano, a mentira, a fofoca, o blasfemar contra outras pessoas. Só que eu e você que nascemos de novo, nós não usamos dessas armas, amém? Por quê? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Queridos, você está lá na tua empresa e tem alguém querendo te derrubar, falando mal de você, tentando te derrubar, tentando te passar para trás. Se você usar as armas humanas, o que você vai fazer? Você vai revidar na mesma moeda. Está falando mal de mim, eu vou falar mal dele. Está me difamando, eu vou difamar ele. Essas são armas humanas e eu e você não usamos essas armas. Amém? Estão conseguindo entender? Nós somos revestidos de um poder de Deus, um poder sobrenatural. Uma pessoa que não nasceu de novo, que não é cristã, que não vive com Jesus, ela usa essas armas para atingir seu objetivo. Fofoca, mentira, engano.
As nossas armas, queridos, elas são poderosas em Deus. Quer ver uma arma poderosa em Deus? Romanos 8:31, olha o que o texto diz, preste atenção. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, estão tentando te derrubar, estão falando mal de você, estão tentando te passar para trás. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma arma espiritual, queridos. Nós começamos a meditar na palavra de Deus e nós descansamos em Deus. Nós não precisamos atacar as pessoas no Facebook, no Instagram, dar indireta, queridos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós descansamos, queridos, sabendo que existe um Deus que trabalha por nós. Desde a antiguidade, nunca se ouviu e nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Texto de Isaías, uma arma espiritual. Nunca se ouviu e nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós não usamos as armas da ansiedade, queridos. Nós não usamos essas armas humanas, embora andando na carne, embora sendo homens normais. A Bíblia está falando, Paulo está falando, embora nós sejamos andando nesse mundo aqui, nós não nos comportamos com os padrões desse mundo. Nós não usamos dessas armas, queridos. As nossas armas são poderosas em Deus. E qual que é a nossa arma poderosa em Deus para o ataque? É a palavra de Deus. Paulo fala, com respeito à armadura, ele fala, desembaiando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos com dificuldade nas nossas vidas, queridos. Nós estamos com dificuldades nos nossos relacionamentos. Nós estamos recebendo ataques na nossa família. O que nós fazemos? Nós desembainhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós começamos a usar a palavra de Deus a nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Engano, mentira, fofoca não nos derruba, porque Deus é por nós. Ah, pastor, estão mentindo com relação à minha vida, estão falando coisas que eu não sou, pastor. Descanse em Deus, porque Deus trabalha por você, queridos. E a verdade sempre vem à tona. Está ficando claro? Nós recebemos desse ataque, mas nós não atacamos do mesmo jeito. Segundo ponto da minha mensagem: ligue o modo combate. Queridos, quem trabalha com smartphone ou mexe com celular, nós precisamos ligar os aplicativos, amém? Você sabe, você precisa ligar o aplicativo. E hoje eu quero que você ligue o aplicativo da luta, do combate. Ligue o modo on para a guerra. Ligue o modo combate, querido. Deixa a tua mente pronta para o combate. Ligue o modo combate. Todas as vezes que você acorda de manhã cedo, queridos, vai lá e fala assim, ó, estou pronto para o combate. Dá uma ligadinha no modo combate. Nós precisamos entrar nisso, queridos. Nós precisamos entender sobre essa guerra. Ligue o modo combate. Travamos uma batalha constante em nossa mente. E isso não tem trégua. Ainda eu e você não entramos no descanso de Deus. No descanso completo de Deus, queridos. Queridos, toda vez que você acorda, existe uma batalha espiritual contra a sua vida. Existe algo tentando matar, roubar ou destruir. Existe algo tentando te trazer sentimentos de tristeza, depressão. Existem pensamentos tentando te prender na cama. Você já teve fases que você não quis levantar da cama? Sim ou não? Você já teve essas fases? Quais que eram os pensamentos que vinham na sua mente? Queridos, é um modo de combate. Nós precisamos ligar isso. Nós estamos em guerra. Amém? Queridos, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Fique alerta. A fonte dos nossos pensamentos, queridos, elas são 3. Se você está anotando, anote e medite nisso. A fonte de nossos pensamentos, elas são 3. A primeira fonte é a fonte humana, queridos. Deus capacitou o ser humano e deu a capacidade criativa ao ser humano.
Então o ser humano, queridos, ele tem a capacidade criativa. Por exemplo, o engenheiro, a pessoa que planejou essa cadeira, queridos, ela imaginou essa cadeira na sua mente, depois projetou e essa cadeira veio a existir. Capacidade criativa do ser humano. Existem músicas, poesias, que elas partem da alma humana, queridos. Você às vezes escuta uma pessoa cantando uma música do sertão, onde ela fala do seu luar, das coisas belas que ela vê. Da onde que vem essa inspiração? De fonte humana, amém? Da alma humana, é a primeira fonte. Os teus pensamentos, eles podem vir de uma fonte humana. Segundo pensamento, queridos, elas podem vir de uma fonte divina, de Deus. Eu e você temos a mente de Cristo. Jesus fala conosco através do seu Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tem acesso à nossa mente e pode nos trazer pensamentos. E uma terceira fonte, queridos, é a fonte maligna, com os dardos inflamados do inimigo. O inimigo pode ficar te atacando dardos na sua mente, trazendo pensamentos, trazendo imagens na sua mente que tentam matar, roubar e destruir. Então as fontes dos pensamentos são 3. Nem tudo que você pensa, queridos, vem de você. Nem tudo o que você pensa durante o dia vem de você. A grande maioria dos pensamentos que eu e você temos não são de fontes humanas, não são nossos. A maioria dos pensamentos que eu e você temos, eles não são de fonte humana. Romanos 12:2 fala assim: não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você precisamos transformar a nossa mente. Queridos, e existe uma batalha na nossa mente. A maioria dos pensamentos que você tem, eles não são de fonte humana. São dardos inflamados do inimigo, queridos. A nossa luta não é contra sangue e carne. Todo crente sabe disso, amém? Então a minha luta não é contra a minha sogra. A minha luta não é contra pessoas. A minha luta não é contra o meu chefe. Só que se alguém nos fere, qual que é o primeiro alvo que nós temos? A pessoa. E daí vem um pensamento assim: mete a mão na cara desse miserável. Esse pensamento não é de fonte humana. O diabo é um catalisador de besteira, queridos. Ele fica, sabe quando sobe um menino na árvore assim, daí fica o outro lá embaixo, pula, pula, pula. Vocês já viram isso? Isso aí é a figura do cão, queridos. Ele fica lá, vai, dá na cara dele, bate, bate, bate. Pra quê? Para te trazer confusão. Você já viu que muitas vezes você foi impulsivo, você fez aquilo que veio na telha e você colheu frutos que você se arrepende até hoje? Da onde vêm esses pensamentos, queridos? Nós precisamos aprender a filtrar os nossos pensamentos. Queridos, eu e você, depois que nós nascemos de novo, com a capacidade de Cristo Jesus em nossas vidas, nós podemos escolher no que pensar, queridos. Nós conseguimos ter esse discernimento. Esse pensamento eu quero, esse eu rejeito. Esse pensamento eu tomo, esse eu não quero, esse eu rejeito. Vocês estão conseguindo entender? Eu consigo selecionar, porque eu e você fomos capacitados para a guerra. E a maior batalha que nós temos, queridos, é na nossa mente. E a capacitação de Deus está em nós. Nós conseguimos vencer isso. Ah, pastor, então eu vou conseguir parar de pensar. Eu não estou falando que você vai parar de pensar, mas você tem a capacidade de selecionar o que você pensa. De repente vem um pensamento, você se encrespou com alguém, você teve um atrito com uma pessoa, vem um pensamento, e você começa a pensar: miserável, tomara que chute a prateleira e vire o dedinho do pé bem pequenininho para o lado, assim.
Você fica torcendo para a pessoa acontecer aquilo. Daí você fica ali. O que você tem que fazer, queridos? Essa é a nossa batalha diária. Eu não aceito esse pensamento. Por mais que aquela pessoa me machucou, eu abençoo ela. Porque a palavra de Deus me ensina a orar por aqueles que me perseguem. E quando eu começo a praticar a palavra de Deus, eu começo a higienizar a minha alma. Eu começo a transformar os meus pensamentos. E quando eu transformo os meus pensamentos, eu mudo as minhas ações. E a palavra de Deus, ela precisa ser viva nas nossas vidas. Queridos, quando nós somos atacados, queridos, com pensamentos de tristeza, de morte, pensamentos de depressão, o que nós precisamos trabalhar? A palavra de Deus na nossa mente. Jesus foi ungido com óleo de alegria mais que seus irmãos. Se Jesus foi ungido com óleo de alegria mais que os seus irmãos, eu tenho a mente de Cristo, a minha mente é uma mente alegre. E eu começo a trabalhar isso dentro de mim. Eu começo a meditar nisso. Eu começo a ver brilho nas coisas. Eu começo a olhar para fora. Eu começo a prestar atenção na natureza. E eu começo a ver como Deus é bom. E a partir do momento que eu começo a ver como Deus é bom, a minha mente começa a mudar e a vida volta à minha vida. Só que é uma guerra na nossa mente. Alguém tentando nos matar, roubar e destruir. E por outro lado, existe o acesso nosso à mente de Cristo. Jesus, ele atacou a raiz, queridos. Olha o que Mateus 5, 28 fala. Presta muita atenção nesse texto. Olha o que Mateus 5, do 27 ao 28 fala. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. O que Jesus estava querendo fazer, querido? Jesus estava querendo trazer uma nova perspectiva. Ele não estava simplesmente falando, não pode fazer tal coisa. A lei falava o quê? Não adultere. Jesus vem e traz uma nova perspectiva. Aquele que simplesmente olhar para uma mulher, desejar no coração, já cometeu adultério. O que Jesus estava querendo fazer, queridos? Ele estava querendo mudar a nossa mente. Eu quero que vocês mudem a mente. Eu quero que vocês parem de pensar como pessoas normais. Antes na lei, você poderia desejar qualquer pessoa no teu coração, sujar tua alma com qualquer pensamento, só se você não fizesse estava tudo ok. Isso que é religiosidade, isso que é religião. Quando você chega e fala, traz uma lista de regras, fala não faça, e a pessoa vem, vive na igreja, senta na igreja, ela não faz nada, só que no seu coração ela sempre quis fazer. É a história do Joãozinho. A professora chegou para o Joãozinho e falou, Joãozinho senta, e ele falou, não vou. Joãozinho senta, não vou, eu vou chamar a diretora. Foi lá, chamou a diretora chegou para Joãozinho, Joãozinho senta. Ele sentou e falou, eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Tem muito crente que obedece por fora, mas por dentro está corrompido. A ideia de Jesus, querido, sempre foi mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Hoje não é mais não adulterar, hoje não é mais olhar para outra mulher, hoje é desejar a sua mulher. Ter o desejo por uma mulher só, entregar o seu coração para uma só mulher. Você está conseguindo me entender? É uma mudança de mente, não é uma regra e não é uma religião. É a mudança da mente. E é essa a ideia de Jesus. E essa é a nossa batalha diária, queridos. Essa é a nossa batalha diária, queridos. É mudar, transformar a nossa mente. O foco de Deus é transformar a nossa maneira de pensar. Eu e você já fomos equipados e capacitados para mudar a nossa maneira de pensar. Eu e você somos capacitados para mudar a nossa maneira de pensar. Abram comigo lá em 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16.
atenção nesse texto, queridos. Se puder, risque na sua Bíblia também. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Essa parte é uma citação do Antigo Testamento. Só que olha o que ele continua no texto. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós teremos a mente de Cristo ou nós temos? Nós temos. Porém, nós temos a mente de Cristo. Eu e você, nós temos a mente de Cristo, queridos. Eu e você temos a capacidade de pensar como Jesus pensou. Eu e você temos a capacidade de pensar como Ele pensou. E esse é o nosso grande combate. Queridos, o nosso grande combate, quando Paulo fala, combati o bom combate, queridos. Paulo buscou de todo o seu coração pensar como Jesus pensava. Viver como Jesus viveu. Como que nós vivemos como Jesus viveu? Pensando como Ele pensava, olhando as situações do prisma de Jesus, vendo como Ele via, olhando para as pessoas como Ele olha. Quando nós cantamos, queridos, rompendo em fé, nós vamos andar uma vida com fé, nós vamos viver pela fé, viver com a mente de Cristo, viver pela fé, é olhar as situações como Jesus olhava, viver por fé, é ver como Jesus via. E eu e você temos essa capacidade, esse dom divino, queridos. Isso é um dom, queridos, de você poder olhar para uma pessoa, queridos, uma pessoa que te machucou, que te ofendeu, olhar para ela e falar assim, eu perdoo. Isso é mente de Cristo, queridos, isso é algo divino dado a nós. Porque da fonte humana, dos nossos pensamentos, nós nunca perdoaríamos ninguém. Nós cobraríamos em dobro. Sabe por que a lei falou olho por olho e dente por dente? Muitas pessoas acham que é por causa da vingança. Então, se você arrancou o olho de um, o outro pode vir e arrancar teu olho. Muitos acham que é pela vingança, mas não é, queridos. Quando Deus estabeleceu a lei e falou olho por olho e dente por dente, porque assim, queridos, se alguém arrancar teu olho, você não vai querer arrancar o olho dele. Você vai querer arrancar um, outro olho e matar a pessoa. Então, Deus estabeleceu um limite. Se a pessoa te deu um tapa, você pode dar um tapa nela de novo. Olho por olho, dente por dente. Se ela arrancou um dente seu com um soco, você pode dar um soco e arrancar o dente dela. Porque se alguém te der um soco e te arrancar o dente, você não vai querer só dar um soco. Verdade ou mentira? Se você não nasceu de novo, se você não tem a mente de Cristo, chega para o ímpio e enfia a mão na cara dele para ver o que acontece. Você está entendendo? Não é que Deus falou se vinguem. Ele deixou um delimitar dor, porque senão as pessoas se matavam. Olha a brincadeira de criança, queridos. As crianças estão brincando, um dá um soco no outro, ele vai lá e dá 2. O outro vai dar 4. Daí eles começam a estapear. Fica claro isso? Você consegue entender? Só que eu e você temos a mente de Cristo. E esse é o nosso combate diário, queridos. Esse é o nosso combate diário. Pensar como Cristo pensa. Pensar como Ele pensa. Quer ver um exemplo simples, querido? Simples. Quando a Bíblia fala assim que Deus nos ama, que nós somos alvo do amor de Deus, algum dia você já acordou e você pensou, poxa, ou você fez uma situação, você teve uma atitude que você olha assim, cara, Deus não me ama, cara. Você já teve isso? Você cometeu uma besteira, você fez algo, de você pensar assim, Deus não me ama, sim ou não? Só fui eu ou você tem isso também? Sim? Qual que é a mente de Cristo? Como Jesus te vê, queridos? Como Jesus olha para você? Como Jesus enxerga a sua vida? Jesus enxerga a sua vida como um jardim florido, queridos. Jesus enxerga a sua vida, Ele olha para você, Deus olha para você, e a voz ecoa do céu como ecoava para Jesus. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Deus tem prazer na sua vida. Só que a nossa mente humana, a nossa maneira humana de pensar vai falar o quê? Mas eu
Olha o tanto de coisa que eu tenho que arrumar. E o diabo vem e catalisa o teu pensamento. Essa você não presta mesmo. E daí você fica pensando, eu não presto mesmo. Ah não, eu não sou bom para isso. Eu não presto mesmo. E o diabo vem e catalisa esse teu pensamento. Batalha na mente. Só que a mente de Cristo, quando nós acessamos ela, nós começamos a ver que nós somos extremamente amados por Deus. E nós somos filhos de Deus. E Deus nos ama. Você consegue entender? Quando nós acessamos a mente de Cristo, queridos, nós começamos a ver a nós mesmos como Deus nos vê. Vamos dar um passinho a mais? O mesmo sangue que foi derramado pela minha vida, foi derramado pela sua. Amém? O mesmo sangue que foi derramado pela sua, foi derramado pela pessoa que está do seu lado. Foi derramado, ela foi perdoada. Ela tem o amor de Jesus sobre a vida dela. Ela aceitou Jesus. Só que a pessoa que está do seu lado, queridos, talvez ela pense e tenha ações totalmente diferentes da sua. E talvez ela te irrite um pouco. E daí a tua alma berra, se irrita com ela, fala, ela não pode, ela está fazendo errado, tinha que fazer desse jeito. E você acha que ela tinha que viver como você vive. Porque geralmente é só o nosso jeito que vale. É só o nosso jeito que é bom, e só o nosso jeito está certo. Verdade ou mentira? Só o nosso jeito dá certo, só a nossa maneira de pensar. Só o nosso cristianismo está bom. Só que daí nós precisamos aprender a olhar para as pessoas com a mente de Cristo. Rompendo em fé, vou lutar e vencer. Eu não vou lutar e vencer, queridos, para ter coisas. Eu vou lutar e vencer para ter a mente de Cristo. Eu rompo em fé quando eu começo a amar o meu irmão, que é totalmente diferente de mim, que teve outra criação, que teve outro histórico de vida, que pensa totalmente diferente do que eu, mas por ele pensar diferente do que eu, não quer dizer que eu possa excluí-lo. Mas o amor de Deus foi derramado sobre ele. E aí eu começo a romper em fé. E eu começo a estabelecer a mente de Cristo. É uma batalha diária, queridos. Pastor, e o lá de fora? O lá de fora eu posso ficar brabo, né? Que não é crente. Vamos dar mais um passinho? Daí você está lá, vivendo o teu dia a dia, feliz da vida. E chega alguém lá fora e tenta te passar para trás. Tenta te enganar no negócio. Te difama, fala mal, começa a te perseguir. Começa a caluniar sobre a sua vida. Ore por aqueles que vos perseguem. Aí a mente de Cristo, queridos, vai me levar a orar por essa pessoa. E quando eu começo a orar por essa pessoa, por mais que ela tenha me machucado, queridos, a mente de Cristo toma a minha vida e eu começo a liberar perdão. E quando eu começo a liberar perdão, eu começo a higienizar a minha alma. E quando eu começo a higienizar a minha alma, a minha vida vai ganhando luz, porque o sol da justiça vai brilhando sobre a minha vida e transformando a minha vida. E eu começo a encontrar paz no meu coração. Já percebeu que quando você está ofendido com alguém, você não encontra paz? Essa pessoa dorme com você, ela come com você, ela entra no meio dos teus relacionamentos. E está lá a pessoa engordando, vivendo bem, comendo bem, e você aqui definhando, pensando, às vezes até ora, né? Deus mata aquele miserável. Só que o que a mente de Cristo nos fala, queridos? Deus abençoa, Deus transforma, salva ele, queridos. Sabe por quê, queridos? Sabe aquela pessoa, imagine uma pessoa que te machucou na sua vida. Só imagine, ela te machucou. Imagine, ela te machuca hoje, fala mal de você, acontece alguma coisa. Ela não aceitou Jesus, queridos, e ela morre, ela vai para onde? Se ela não aceitou Jesus, ela vai para o inferno, queridos. E você é o crente capacitado por Deus para mostrar e manifestar o amor de Deus sobre a vida dela, trazendo perdão, não revidando com as mesmas armas. Quando falam mal de nós, nós bendizemos, nós abençoamos, nós oramos.
Se tem alguém... Posso abrir aqui um parênteses? Falar no português bem claro para vocês? Posso, sim ou não? Jesus não falou para a gente orar pelos que nos perseguem? E aqueles que nos falam mal? Se tem alguém te sarneando, queridos, é para você orar por ele. Talvez Deus não levantou ninguém para orar por ele, e ele começa a te sarnear, te xaropear, falar mal de você, encrespar com você. Deus está levantando você como intercessor sobre a vida dessa pessoa. Você vai interceder por ela, você vai se colocar na frente da ira de Deus. Aqueles que não estão em Jesus, queridos, aqueles que não estão em Jesus, eles estão debaixo da ira de Deus. E eles vão ser consumidos pela ira de Deus se eles não entrarem debaixo da cobertura de Jesus. A pessoa está te sarneando, falando mal de você, te xaropeando mesmo. Você vai lá e intercede, se põe ante a ira de Deus está vindo, você se coloca diante, a pessoa atrás de você e você fala: Deus, não vem com julgamento com ele, abençoa ele, que ele conheça Jesus, que ele conheça. Quando essa pessoa se converter, querido, ela vai parar de falar mal de você. Queridos, desses meus amigos que eu falei, fora o Hélio, que eu ganhei ele muito, quando o Hélio veio mais fácil para Jesus, os meus outros amigos, eles ficavam me xaropeando, falando mal, falando: esse aí foi pro outro lado, e começaram a me zoar, pararam de falar comigo, falaram mal de mim, e eu continuei perseverando em oração por eles. O que aconteceu? Eles se converteram, hoje são uma bênção. Essa pessoa que está te sarneando, você vai orar por ela, ela vai se converter, e um dia ela vai sentar na sua mesa, e você vai dar risada com ela, falar: lembra que você falava mal de mim? Lembra que você falava mal dos crentes? Agora está aqui, você sendo crente, daí você tira o sarro dela. Amém? É assim a mente de Cristo, é assim que Deus levanta as pessoas. Assim que nós começamos a ver. Modo combate on. Nós ligamos o modo combate. Nós estamos em guerra. E a guerra na nossa mente. Quais os pensamentos de Cristo? Quais os pensamentos que eu tenho que ter? Abram comigo lá em Filipenses 4, do 6 ao 9. Filipenses 4, do 6 ao 9. Queridos, esse texto é libertador, queridos. É libertador. Preste muita atenção nele. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Lembrando que nós estamos vendo um pouquinho da vida de Paulo. Ele falou: combati o bom combate. Nós estamos pegando textos da mente de Paulo, a maneira que Paulo pensava, a maneira que Jesus ministrava a Paulo. Amém? Para eu e você combatermos o bom combate. Olha o que o apóstolo Paulo fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Queridos, ele começa ali falando: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentem tudo isso com orações, súplicas e ações de graça. Queridos, a ansiedade, preste atenção, quando nós estamos ansiosos, essa ansiedade ela tem que se transformar em combustível para a oração. O que ele está falando? Ele não está falando que vocês não vão ter ansiedade. Ele está falando para nós não andarmos ansiosos. Mas quando nós estivermos ansiosos, o que nós precisamos fazer? Apresentar
nossos pedidos diante de Deus como? Através das orações, das súplicas e das ações de graça. Então, quando eu e você estamos ansiosos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta e fazer o quê? Orações, súplicas e ações de graça. A ansiedade é um combustível para a oração. Amém? Essa é a primeira parte. Ele está falando isso. Então, se vocês estão ansiosos, vão diante de Deus. E o que acontece? Ele fala ali: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, querido, preste muita atenção aqui. Quando ele fala a paz de Deus, essa palavra paz, ela aponta para uma paz militar. Uma paz militar. O que isso significa? Uma paz através de uma conquista por guerra. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. O Rio de Janeiro, ele está em guerra com o tráfico. Vem a força militar e estabelece paz em um determinado território. As forças armadas, através de guerra, elas estabelecem paz. Amém? E acontece uma paz naquele lugar. É paz mediante a força militar. Quando ele fala a paz de Deus que excede todo entendimento, é a paz onde eu e você estabelecemos por meio da guerra. Paz de Deus nunca é um estado zen, querido. Eu vou fazer meditação assim e ficar em uma paz transcendental, assim, algo zen. Mas a paz de Deus é através da guerra. Você está conseguindo me entender? Quando nós entramos em guerra, começamos a lutar contra os nossos pensamentos e colocar esses pensamentos através debaixo da obediência de Cristo, é transmitida a paz de Deus. Amém? Ele continua lá. A mente de Cristo, ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que é de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Vamos fazer um exercício bem rápido. Pense mais ou menos no que você pensou, os pensamentos que você teve hoje. Amém? Você consegue lembrar de alguns pensamentos que você teve hoje? Esses pensamentos foram verdadeiros, nobres, corretos, puros, amável, de boa fama, excelentes e dignos de louvor? Foram, sim ou não? Alguns não foram, amém? Só que o que Paulo está falando? Só pensem nisso. Lutem para vocês pensarem nisso. Quando você começa a pensar mal de alguém, o que você tem que fazer? Você tem que estabelecer a paz de Deus no seu coração. Através da guerra, você começa a lutar para você não pensar mal das pessoas. Quando você começa a ter um pensamento ruim a seu respeito, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo, eu começo a lutar para ter pensamentos amáveis ao meu respeito. Essa é a mente de Cristo. E finalmente ele termina ali com a prática. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Queridos, esse é o meu e o seu combate diário. Esse é o meu e o seu combate diário. Pensar com a mente de Cristo. E eu quero te perguntar, você está disposto a isso? Amém? Vamos lutar o bom combate? Vamos lutar para termos a mente de Cristo? Vamos combater o bom combate? Vamos lutar para mudar a nossa maneira de pensar? Sim ou não? Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.